Boa tarde a todos vocês, bem-vindos a mais uma edição de Mapa Mundi, Turismo e Negócios Globais aqui na sua TVU, canal 11, tvuplay.tv.br. Você sabe, ao vivo no Facebook, no nosso portal também, mapamundiweb.com. Estamos começando mais um Mapa Mundi para você. Eu tenho muito prazer de receber hoje aqui nos estúdios da TV o Alexandre Gehlen, diretor-geral de uma das redes, eu diria, mais modernas, mais inovadoras do Brasil na área de hotelaria, a Intercity Hotéis. Uma grande honra, Alexandre, de receber você aqui. Obrigado. Alexandre, eu brinco sempre, desde a época da Band também, que o making off, né? Eu sempre digo para os meus convidados chegarem um pouco mais cedo, a gente conversa coisas incríveis. Você me contou algumas histórias muito interessantes. Eu queria que você trouxesse para o nosso telespectador, Alexandre, a tua história ainda muito jovem, familiar, num hotel em Gramado e também num hotel em Garopaba. Conta pra gente como é que isso formou a tua visão empresarial. Hoje você é um empresário importante no segmento da hotelaria brasileira. Como é que isso te empurrou, te levou para ser hoje um grupo importante gaúcho brasileiro? E também eu acho que vocês estão internacionalizando, nós vamos daqui a pouco falar sobre isso também. Obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, poder bater papo com pessoas que conhecem o setor, que podem trocar ideias e trazer coisas novas. É sempre muito importante para todos nós. Eu comecei minha vida com a minha avó nos anos 80 e 90. Ela iniciou a carreira hoteleira dela com uma pousada na cidade de Gramado. Que ainda existe. Que ainda existe, o Hotel pertence à família, enfim, o Hotel Bavária. Em 1975, meus avós compraram a pousada e com 12, 13 anos de idade eu já frequentava minhas férias escolares, botava uma bermudinha, ia para a recepção, ia para os quartos, ia para o restaurante, enfim, garçom. Isso foram durante alguns anos essa minha experiência de vida, até meus 19, 20 anos, quando eu resolvi encerrar a minha incursão na área de química. Comecei a fazer um curso de engenharia química, sou formado em química nível médio pelo Liberato. Eu não sabia, você fez engenharia química? E comecei a fazer engenharia química na PUC, quando chegou ali pelo segundo ano, eu disse, não é o que eu quero, trabalhava no polo petroquímico, de botina, de capacete. Na área já de química também. Na área de química. E a minha avó precisando de ajuda, eu disse, bom, então aqui nesse momento eu encerro um modelo de vida. Eu era atleta de voleibol e tive que mudar todo o meu escopo e fui fazer, então, naquele mesmo ano, fui fazer hotelaria em Canela, mudei de profissão para hoteleiro, de família, mudei de cidade, Porto Alegre para Gramado, Canela, e comecei ali, então, meus primeiros aprendizados no que veio a ser esse setor, assim, tão pujante que é a hotelaria. Que eu tenho um amigo que me comentava, quanto mais tu te doa, mais ela te toma. Então hotelaria é isso, né? 24 horas, 7 dias por semana. E você também tem Garopaba, né, na história, né? Então eu comecei a minha carreira em Gramado, auxiliando meus avós. Meu avô já era falecido, e nesse meio do caminho, um tio e uma tia tinham um hotel em Garopaba. E eles, num determinado momento, após eu ter feito o meu estágio na Áustria e na Alemanha, quando eu retornei ao Brasil, eu comecei a cuidar desses dois empreendimentos, Gramado e Garopaba. Que é o Hotel Bavária também lá. Que era o Bavária Mar Hotel, para quem lembra dos anos 80 e 90, era um excelente hotel, uma excelente opção em Garopaba. O nome continua, se não me engano, né? Não, esse hotel já foi vendido, a família dos meus primos já vendeu o hotel e já tem outro nome, outros proprietários, enfim. Eu tenho a impressão, sempre que eu passo lá para subir naquele morro, que é um visual... Morro Ferraz, eu não lembro. Cara, é belíssimo. Inclusive tem uma antena da Embratel, né? Isso mesmo. E eu sempre passo ali, é um hotel que me traz algo nostálgico, né? Porque a gente sempre passa ali, e a impressão que o nome era Bavária. Eu realmente não lembro o nome atual, mas segue o hotel, né? Segue o hotel, está com outros proprietários, eles estão fazendo um trabalho de readequação, o mundo mudou, a Garopaba mudou, enfim, mas eu também tenho a mesma sensação de nostalgia em Garopaba. Era muito delicioso,
ir para o verão lá em Garopaba. Tá, e depois dessa fase, Alexandre, você tinha lá seus 19 anos, você foi um tempo pro exterior, é isso? Ficou Alemanha, Áustria... Eu fiz um estágio em hotelaria, depois de ter concluído a formação em hotelaria, e nesse período foi um período de aprendizado muito grande, né? A gente, naquela época, vamos relembrar, não tinha telefone celular, não tinha cartão de crédito internacional, não tinha... Não tinha o telefone fixo que ficava $3.000. Exatamente, então eram tempos diferentes, o dólar era caríssimo. Para mim foi um aprendizado enorme poder ir para a Europa, querer conhecer aquele país todo com pouco dinheiro no bolso, foi realmente um aprendizado muito grande. Quando eu voltei, eu comecei então a trabalhar já muito jovem, aí depois eu continuei a minha formação, enfim, com outros cursos, administração de empresas e gestão de empresas pela Fundação Dom Cabral. Então, mas isso foi um pouquinho mais tarde. Quando eu voltei, eu comecei de fato a cuidar de 2 hotéis familiares, né? Então, esse foi meu início. Então, para que a gente entenda, você começou lá no Bavária Gramado, depois fez um estágio no ex-Bavária Garopaba. Qual é que foi o outro passo depois desse momento lá, dessa sua, enfim, estágio de chinelo de dedo e bermuda de guri, como se diz aqui? Aí depois você foi para a Europa, voltou. Qual foi a próxima etapa? Ou seja, você seguiu nesses hotéis familiares, não existia Intercity ainda? Não. Eu até me considero um pouco empreendedor, assim, então, num primeiro momento, eu fiquei durante uns 4 ou 5 anos cuidando dos 2 hotéis. Os meus tios foram para a Alemanha, imaginavam que o Brasil poderia ter algum tipo de problema de ordem institucional, econômica, jurídica. Eram anos difíceis, anos que nós estávamos entre uma direita e uma esquerda. Meu tio já tinha uma experiência de Segunda Guerra Mundial, foragido da Segunda Guerra Mundial, e ele começou a entender que poderia ter problema aqui, foi para a Alemanha, entregou a chave do empreendimento de Garopaba para mim cuidar. Ele teve essa antevisão 20 ou 25 anos antes de Lula assumir o poder, mais ou menos isso. Então, ele foi para a Alemanha, começou a implementar 2 hotéis lá, a formação dele era no ramo metalúrgico, e entregou a chave da empresa para mim tocar em Garopaba, e Gramado era da minha avó. Então, isso foram durante uns 4, 5 anos, 6 anos. Você ficou em tipo ponte aérea na antiga BR-101 com pista única? Com certeza, andando de carro fazendo 5, 6 horas o trajeto. Era puxado. Agora melhorou um pouco, mas eu lembro, poucos anos atrás era pista única. Exatamente. Extremamente complicado, né? E ali estava começando a minha formação em hotelaria, não só acadêmica, mas fundamentalmente do dia a dia. Na sequência, como tu me perguntou, a gente tinha algumas diretrizes diferentes. Eu imaginava um modelo de trabalho, família, normalmente acaba a gente tendo, vamos dizer assim, visões diferentes, e nesse meio do caminho eu recebi o convite de um empresário, de uma holding, para montar o que veio hoje a ser a rede Intercity. Isso eu já tinha uns 5, 6 anos, 7 anos de hotelaria familiar, e aí depois então nascia ali a rede Intercity. Nascia como administradora hoteleira, é isso, né? Nós nascemos a Intercity isso começou em 99, né? Então eu fiquei de 93 até 99 com estritamente familiar. Em 99 eu recebi o convite, daí já na pessoa física, Alexandre, vem aqui, vamos conversar. E nós iniciamos o nosso projeto construindo hotéis próprios, né? Os primeiros 4 empreendimentos com a marca Intercity foram recursos da própria holding, que queria entrar no setor. Mas aí junto com esses investidores que chamaram você. Isso, na verdade, você criou um pool de investidores com uma nova marca e uma administração que vocês já tinham expertise. Exatamente. Esse é o modelo. Isso. E criamos uma marca nova, logomarca nova. Perfeito. E aí foi que nós nascemos em 99 assim, com Gravataí, com Porto Alegre, Caxias do Sul e Florianópolis. O 5º empreendimento, então, Henrique, já foi um empreendimento voltado para o público externo. O que é o voltado para o público externo? Investidores que estavam dispostos a colocar marca e gestão na nossa mão. Então a gente achou aquilo uma oportunidade interessante, resolvemos preparar a empresa Intercity para ser uma empresa não só
administradora e proprietária para ser essencialmente administradora de ativos de terceiros. Quantos hotéis vocês têm nesse modelo hoje? A grande maioria. Nós continuamos com os 4 hotéis, fora da minha família, que é o de Gramado. 32 hotéis em operação, a rede Intercity tem em 2017, né? Esse ano a gente... Desses 32, tirando os 4, são todos de investidores? Todos investidores. Ou São seja, mais de 4 mil CPFs ou CNPJs proprietários dos imóveis. Só para que você, telespectador, entenda e você, internauta, entenda, ao vivo também no Facebook, TV ou Play. Uma operação hoteleira, você compra as unidades, certo? Então você falou que você tem lá centenas de CPFs ou de CNPJs, pode ser uma empresa, e você faz o projeto e cobra uma taxa de administração com a marca de vocês. Perfeito. Esse é o modelo. Perfeito, exatamente. A Constituição basicamente é essa. O proprietário do imóvel, ao comprar um apartamento, ele pode entrar no pool de locação. Esse pool de locação é a ferramenta que dá condições da gente operar o hotel. Perfeito. Né? Então, ali tem as receitas e as despesas, e o investidor, o adquirente, proprietário de um imóvel escriturado em seu nome, ele passa a ser sócio dessa entidade, ele é proprietário do imóvel e passa a ser sócio desse negócio, que ele tem realmente uma fração para poder receber os seus dividendos. Né? Como no Brasil hoje, infelizmente, a taxa de juros ainda é uma das mais elevadas do mundo, o presidente Michel Temer diz e afirma, inclusive Henrique Meirelles diz também, que nós devemos chegar no final do ano com um dígito só, quem sabe 9,5%. Né? Enfim, no Brasil muita gente diz que a previsão dura até amanhã, né? A gente não consegue fazer previsão. Mas enfim, trabalhemos com essa previsão de 9,5% ao final do ano, tirando a inflação, vai dar um juro real de 3,5%, 4%, que já é um valor internacionalmente muito alto. Que rentabilidade média, Alexandre Guellen, os hotéis estão dando? Ou você trabalha com posicionamento, né? Quer dizer, Gravataí, São Paulo, Montevidéu, cada região dá uma remuneração para esses proprietários, para esses investidores, ou vocês têm uma média, como algumas redes fazem, o próprio Lagueto hoje também, originário de Gramado, já estabelece um valor X que cada unidade vai ter. Qual é o modelo que vocês estão atuando hoje e qual é o parâmetro internacional hoje das grandes redes? A própria rede Accord Hotéis também tem esses dois formatos, ou seja, hotéis próprios e hotéis onde ela é administradora. Muito boa pergunta, Henrique. Eu comparo sempre a nossa empresa com uma corretora de valores, onde a pessoa entrega um ativo, que pode ser financeiro ou de tijolo, e no nosso caso é o tijolo, para nós administrarmos esse ativo. Né? Então, nós administramos esse imóvel num formato de hotelaria e remuneramos ele depois das nossas taxas. Pago todos os impostos, Perfeito. Pago todos os salários, enfim, os tributos e tal, ele vai ter a sua remuneração. Um pouco diferente do que é um arrendamento. Na Europa, Perfeito. Estados Unidos, a situação de arrendamento ela é um pouco mais usual. Aqui no Brasil, nós temos, na sua grande maioria, as empresas de ponta. Eu sou vice-presidente, atualmente sou conselheiro do FOB, que é a nossa Associação das Redes Hoteleiras Brasileiras, onde a Accor, Atlântica, Ameliá, Hilton, Hyatt, enfim, toda a Deville, a Intercity são sócias. Perfeito. E na sua grande maioria são administradoras hoteleiras. Né? Então, o que significa isso, Henrique? Nós realmente cobramos uma taxa e entregamos o resultado. Perfeito. Diferente de arrendar e garantir. Nós não somos arrendatários, não somos locadores. O que é um arrendamento? Porque é até interessante, em Portugal, se você vai alugar um apartamento, você vai arrendar. Aqui não se fala arrendar. Arrendar, pelo que eu estou entendendo, é você alugar todo o prédio. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, eu entro com todo o recheio, eu entro com a mão de obra, eu entro com todo o processo e você arrendo o empreendimento por um valor X. Esse valor X pode ser pela receita, pode ser pelo resultado, pode ser um valor fixo. Na Europa é um valor fixo por quarto. Portugal tem isso muito. Por exemplo, no meu caso é diferente. Por exemplo, o da Londres Vitória, né, do meu amigo Tarcísio Miquelon e Bento Gonçalves, tem o hotel da Londres, né, que é da família, e se eu não me engano, o da Londres Vitória é arrendado. Certo. Ou seja, ele paga um valor X para os proprietários,
coloca a sua marca, recheia e vende. Perfeito. É isso, né? Isso mesmo. É isso que você está falando. Isso chama-se arrendamento. Isso chama-se arrendamento. Talvez a Lagueto, em sua grande maioria, como tu citou o nome deles, faça isso. A nossa empresa, ela opera de forma diferente. Nós somos administradores. Perfeito. Qual é a grande diferença? Nós entendemos que o Brasil ainda não é um país totalmente estável, ele tem muita instabilidade, ele ainda não tem um quadro de oferta e demanda estável, não só econômico e financeira, mas esse quadro de oferta e demanda, a gente pode falar de São Paulo dos anos 2000, a gente pode falar de Belo Horizonte recentemente, Salvador, onde a oferta cresce muito, então essa instabilidade gera estresse. Esse estresse, ele pode ser bom ou ruim para o investidor, para o adquirente de um imóvel. Perfeito. Se eu for alugar o imóvel dele, eu vou precificar o risco. Sem dúvida. Esse risco ele vai estar inerente ao mercado. Se o mercado estiver muito bom, o investidor vai deixar de fazer uso desse recurso que o mercado está muito bom para a hotelaria. Porque eu estou alugando e vou pagar um preço fixo e está deixando de dar aquela margem ser dele. Perfeito. Se o mercado estiver muito ruim, até quando eu seguro a onda de pagar aluguel? Isso aconteceu com N empresas do Brasil. A Intercity é uma administradora, portanto... Você não acredita nesse modelo dentro da visão de país hoje? Isso é isso que você está dizendo. O país hoje não nos oferece essa condição. Quando tiver muito bom negócio de hotelaria, o investidor não vai estar sendo beneficiado. E quando tiver muito ruim, ninguém garante que ele vai ficar recebendo do locatário. Perfeito. Então nós, há 15 anos, praticamos um modelo que se fala lá fora de management. Ok. Hilton, Hyatt, Marriott, grandes empresas internacionais. Que é gestão. É gestão, exatamente. Então, quando o mercado estiver muito bom, o investidor vai estar sendo remunerado. Se não tiver, ele vai estar no mesmo risco. Nós estamos juntos no negócio. Então, é como uma corretora de valores. Perfeito. Né? Não sei se eu fui claro. Acho que foi bastante claro. O mercado de locação hoje, locação normal, você vai alugar um apartamento, a taxa ótima que se diz, que não é mais operado no Brasil, é quando você ganhava 1% do valor venal. Ou seja, o apartamento vale lá R$500 mil. Se você alugar aquele apartamento por R$5 mil, você está tendo uma margem boa. É o que os bancos hoje estão pagando. Alguns bancos brasileiros chegam a pagar em investimentos conservadores 1,2 livre, sem imposto de renda, sem nada, ou seja, 1,2. Então você tem lá R$500 mil, você vai ganhar, se você botar no banco, isso é um absurdo, mas é a realidade brasileira, R$6 mil. Só que a taxa de locação hoje, média no Brasil, está em 0,2, 0,3, 0,4. Se você tem um apartamento de R$500 mil, você não vai conseguir alugar ele, na média, por mais de R$2 mil. A pergunta, qual é a média de investimento retorno para um investidor que compra unidades habitacionais nos hotéis da rede Intercity? Boa pergunta, Henrique. Faltou, depois a gente entrou em outro assunto. Essa é uma questão que ela vem ao longo dos anos e vem se diferenciando de forma muito severa. E isso significa dizer, de novo, instabilidade, né? Então, eu não consigo hoje te dizer se a média de um quarto de hotel remunera o investidor em 1, 2, 3 ou 0,2%, porque isso vai depender muito do momento de entrada de cada investidor. Tá, vamos que nem falar uma assim, bolsa de valores. Vamos falar os últimos 12 meses. Só para que eu acho que está muito claro. Eu acho que eu quero inclusive conversar com você sobre a realidade econômica brasileira, sim, turismo, sim. Mapa Mundi, turismo e negócios globais. Ou seja, vamos falar de negócio também. Sim. Mas vamos trabalhar num espectro de 12 meses. Que média de remuneração vocês estão conseguindo entregar para o investidor? Henrique, eu de novo, vou responder como o meu professor de finanças respondia. Depende do ponto de entrada de cada investidor. Perfeito. Tem quarto de hotel que foi vendido a 200 mil pelo incorporador e que ele, com o passar dos anos, Perfeito. chegou a 300 mil reais, e aquele investidor que entrou a 200 mil, ele tem uma remuneração, que entrou a 300, tem outra. Tem investimentos hoje, nós temos exemplos em São Paulo, que nós entramos numa gestão de um empreendimento, de 3 ou 4, que o apartamento de entrada valia 160, depois de 4 anos valia 50 mil. Aquele cara que entrou com 50 mil e chegou a ganhar 3 mil por mês, ele tem uma remuneração. Imagina. Perfeito. Agora,
Tem investidores que, quando o mercado começou a curva empinar para cima, foi lá e entrou e pagou os 300 mil, 400 mil. Nós tivemos clientes que pagaram 500 mil reais por um quarto de hotel em São Paulo. Não, mas em Porto Alegre, em Porto Alegre, o ano passado, o quarto sendo vendido a 300, 400 mil reais. Eu não sei como é que está o mercado hoje. Ele caiu, como todo o mercado imobiliário. Então, depende muito do ponto de entrada, mas vamos tentar ser um pouco mais pragmáticos. Eu sei que é uma pergunta complicada, mas o telespectador hoje, no momento de crise, ele tem lá 500 mil reais, 1 milhão de reais, você quer fazer um investimento. Entrando hoje, Alexandre, Sim. Que média? Claro que a gente sabe, o Brasil é instável, amanhã pode o Temer cair, pode, a gente nunca sabe o que pode acontecer, infelizmente. Sim. Mas qual é a média? Que hoje, como se fosse num banco, quanto é que você paga hoje um Master DI? Quanto é que você paga um CDI? Olha, hoje, nesse momento, casualmente, é muito interessante, só fazendo um paralelo, eu fiz uma operação essa semana, mandei um dinheiro para um fornecedor meu em Portugal, um valor pequeno. Eu fiz via Banco Itaú, um sistema muito interessante. E dizia assim, ó, a sua cotação de câmbio dura 2 minutos. Se você não der o seu ok agora, cai a operação. E eu não sei que eu atendi o telefone, fui olhar o WhatsApp, quando eu voltei já tinha caído. E eu fiz de novo, casualmente, quando eu fiz, já estava mais baixa a cotação, o câmbio já estava mais baixo. Então, a gente sabe que existe instabilidade, ou seja, não existe preço quase, né, Alexandre? Mas existe um cenário. Que cenário é esse hoje? Sim. De novo, é uma pergunta que tem várias formas de resposta, né? Se eu poderia ser pragmático e dizer, um hotel inicia sua operação, ele leva 1 ano para se estabilizar, é a curva de aprendizado do mercado, apesar dos estudos. O segundo ano, ele já começa a ter uma remuneração e no terceiro ano, ele, em teoria, atingiria o ápice. Em 15 anos de rede Intercity, depois de mais de 30 aberturas, foram alguns casos de sucesso absoluto que no primeiro ano já deu uma rentabilidade acima de 10%, 12%. Ano. É um número legal? Porque eu considero sim, porque tem 2 formas de remuneração. A primeira é no mês, todo mês, e tem a valorização patrimonial. Ao cabo que casas muitas vezes depreciam mais, aqui tu tem uma administradora que cuida do teu ativo. Perfeito. Apartamento, salas comerciais, idem, né? Tu fica 1 mês, 2 meses, 3 meses de vacância, o prédio vai envelhecendo, a hotelaria, em teoria, consegue se reformar e se remodelar, mas em teoria, não querendo ser subjetivo, a gente fala que o primeiro ano é um ano de 3%, 4% sobre o capital investido. Perfeito. Segundo ano, vai para a média de 6%, 7%, 8% do capital investido. E o terceiro ano, em temperatura normal de pressão, ele chegaria aos seus 10%, 12%. Essa é a curva normal. Agora, tem anormalidades, né? Perfeito. Cidades que estão carentes de hotel. A gente abriu um hotel recentemente, numa cidade que ela estava carente. E outros que a cidade, além de ter caído por conta da óleo e gás, que é o caso do Rio de Janeiro, super oferta, que é o caso da Barra, super oferta, que é o caso de Belo Horizonte. Curitiba também é super oferta? Curitiba é uma cidade interessante. Curitiba, ela teve a sua super oferta dos anos 2000, foi tão dramática que ela ficou estagnada com novos hotéis ao longo dos últimos 15 anos. Então, nós vamos abrir o nosso em março agora, depois de, sei lá, talvez uns 6 anos sem abertura nenhuma de hotel. O Lenine, que está operando as câmeras, está dizendo que nós temos mais 5 minutos. Vamos fazer um bate-bola, porque o papo é tão bacana, né, Alexandre? Mas eu tenho muita coisa para te perguntar. Tua leitura da economia brasileira hoje, você falou várias vezes da instabilidade, infelizmente, a nossa realidade. Como é que você está vislumbrando a economia brasileira e, acima de tudo, o negócio na hotelaria, vis-à-vis Airbnb, que é a maior empresa de hospedagem mundial? Você tem outros players como o Hindu, Nine Flats. Você tem, eu dizer para você, fora do ar, uma empresa portuguesa que é uma grande startup europeia que chama-se Uniplace, que estão fazendo uma rodada de investimentos, vão captar $1 bilhão, que eles fazem alocação a longo período, principalmente para estudantes, né? Como é que se faz, como é que se vislumbra, como é que se vê o futuro da economia brasileira, claro, voltado ao teu negócio, que é a hotelaria? Sim. Eu acho que a gente tem que separar aqui, Henrique, a hotelaria urbana da hotelaria de lazer. A hotelaria urbana, ela... É negócio. Exatamente. No Brasil é negócio. No Brasil é negócio. Na Europa mistura, né, mistura os públicos. A hotelaria urbana, ela passa a ser lazer e negócio. Aqui não. Aqui a hotelaria urbana, majoritariamente, ela é frequentada por clientes que estão a trabalho.
2016, 15, 16 foram anos muito difíceis na hotelaria urbana, hotelaria de negócio. Por incrível que pareça, a hotelaria de lazer ela começou a dar sinais diferentes da hotelaria urbana. Ela está melhorando taxas de ocupação em diária média. O dólar melhorou isso, o brasileiro aprendeu a viajar. E esse aprendizado, ele não tirou do seu orçamento, do seu orçamento. Perfeito. A gente percebe que os hotéis de beira de praia estão seguindo uma linha melhor do que os hotéis urbanos. Nós estabelecemos 2017 um ano ainda de manutenção, sem crescimento. Nós tivemos aí queda, o FOB teve queda de quase 4%, de 15 para 16. A Intercity teve queda, sob a mesma base, 2% na receita por quarto. Com um aumento de 20% nos custos, eu não preciso dizer nada que são anos mais complicados de se trabalhar na hotelaria, por conta de queda de receita e aumento de custo. 17, manutenção na nossa visão, já homologada pelos conselhos dos prédios. 2018, a gente imagina que a coisa possa... Uma pequena melhora, porque a gente realmente está no fundo do poço em termos de margem. Resposta, por favor, rápida, um minutinho. Tecnologia hoteleira. O Brasil está hoje bem posicionado na questão da tecnologia hoteleira, ou nós temos muito a avançar? Isso nós temos muito a avançar. A hotelaria ela precisa se modernizar. Nós, a Intercity, eu sei que a gente tem um minuto, mas a gente tentou sempre buscar inovações e a gente às vezes esbarra pelo próprio conceito, pelo próprio país, enfim. Mas a gente ainda tem muito a caminhar na hotelaria. E mundial, eu diria também. Eu teria muitas perguntas para te fazer, mas eu vou te fazer a última. A gente não falou de Airbnb, né? De plataforma. Plataformas. Quem sabe a gente vai em breve conversar de novo. Me intriga muito a falta de internacionalização das empresas brasileiras. Nós falamos fora do ar, redes europeias, várias redes europeias, portuguesas, espanholas, francesas, enfim, que têm atuação no Brasil. Por que o Brasil não tem operações internacionais numa operação como a sua, como o Lagueto, como o da Londres, como várias outras, que são modelos bem-sucedidos? Você tem operação em Montevidéu, Intercity Montevidéu, mas o que trava essa nossa internacionalização do nosso expertise nessa área hoteleira, que me parece que é bastante positivo? Boa pergunta, Henrique. Na minha opinião, o Brasil ainda, talvez as pessoas não tenham percebido, mas nós temos 2 quartos para cada 1.000 habitantes. Estados Unidos tem quase 20 quartos para cada 1.000 habitantes. A economia, PIB, México, que é uma economia PIB parecido, tem 6 quartos para cada 1.000 habitantes. Por incrível que pareça, a gente está falando de instabilidade, de problemas, mas a indústria hoteleira brasileira... Tem muito para crescer. Ela tem muito para crescer. Se ela dobrar o tamanho, ela ainda está longe do México. A Itália, que tem 25 quartos para cada 1.000 habitantes. O Brasil, até 3 anos atrás, tinha 1,8. Por isso que nós ainda não miramos internacional, porque nós temos muito para crescer dentro. Nós precisamos evoluir, as pessoas precisam viajar cada vez mais, as nossas cidades precisam ser atrativas. Perfeito. Então, tem um mercado bom. Acho que você me respondeu. Alexandre, eu quero te agradecer imensamente a Obrigado, presença aqui no Mapa Mundi. Eu quero convidar você, a partir da semana que vem, aqui na sua TVU Canal 11, seus aplicativos Facebook, TVU Play e também no mapamundweb.com, entrevistas exclusivas que eu fiz em Lisboa com o Grupo Pestana, que tem operação no Brasil e, segundo o Alexandre me disse, estão saindo do Brasil. Grupo Vila Galé, que está crescendo muito, tem operação em Portugal, operação no Brasil. Câmara de Indústria de Lisboa, você quer investir em Portugal? Também tivemos. E uma das grandes players também de locação, short stay, ou seja, para pequenos períodos, a maior empresa portuguesa chama-se Feels Like Home. A partir da semana que vem, cobertura internacional TVU Mapa Mundi para você. Um grande beijo, um grande abraço, um belíssimo final de semana. Nos curta ao longo da programação da TVU, também mapamundweb.com. E eu volto pontualmente semana que vem, sábado, às 14 horas, para você. Tchau, tchau.